Vamos lá, pessoal, retomando os trabalhos. Vamos lá falar de Maquiavel, vídeo 2 sobre Maquiavel. Nós vimos então ali o contexto histórico, vimos ali um pouco sobre como ele foi um divisor de águas, né? E agora vamos para o item 3, que a gente poderia, eu costumo te denominar como as finalidades do Estado no pensamento de Maquiavel, tá? Independentemente da forma de governo, inclusive aqui uma curiosidade importante, tá? Maquiavel foi um dos primeiros autores a utilizar o termo Estado para se referir à comunidade política. Lembra que antes ali, quando nós falamos em Jean Bodin, o Jean Bodin utilizava o termo república para designar Estado. Maquiavel talvez seja um dos primeiros autores em que vai definir, alguns até dizem que ele foi o primeiro autor. Eu tenho um pouco de receio de dizer que alguém foi primeiro, que não há nada de novo debaixo do sol, mas o Maquiavel, no livro Príncipe, no primeiro capítulo do Príncipe, ele diz lá, os estados ou são repúblicas ou são principados. Então, ele é um autor emblemático e começa a utilizar o termo Estado para designar a comunidade política. Até então, o termo Estado não era utilizado para designar a comunidade política. O termo Estado estava muito mais vinculado à noção de status, a condições do sujeito, a regras de aplicação, mas não o termo para utilizar o poder público, como nós temos hoje modernamente. Então, esse é mais um aspecto que faz da teoria política de Maquiavel ser algo bem voltado para a modernidade. Tá? Pois bem, então, quais são as finalidades do Estado? Quais são as finalidades do poder público, da comunidade política? Independentemente da forma de governo, se for uma monarquia, um principado ou uma república, a função do Estado é manter a unidade política e o que a gente poderia chamar de ordem social, ou seja, neutralizar os conflitos. Lembrem do contexto histórico do Maquiavel. Ele está no momento de muitos conflitos internos e externos. Então, para ele, a grande relevância do governante, do próprio Estado, é manter a unidade e acabar com os conflitos. Então, manter a unidade do Estado, notadamente a sua unidade territorial, e principalmente neutralizar os conflitos internos. Beleza? Essa é a finalidade. Quem quer os fins tem que saber os meios. Quais são os elementos do Estado? Então, para que o Estado atinja essa função, essa finalidade, quais são os meios para tanto? E aqui o Maquiavel nos sugere alguns meios para se atingir os fins. Primeiro, aquilo que ele chamaria de justiça, que nada mais é do que a gente poderia traduzir hoje como as instituições responsáveis pela manutenção da ordem e a estabilidade social, possibilitando aquilo que ele chamaria de virtudes cívicas. Traduzindo isso aqui, retroprojetando para o momento atual, seria o que nós chamaríamos de polícia, num sentido geral, ou funcionários públicos responsáveis pela fiscalização das leis. Tá? Entraria aqui no conceito de justiça também o que a gente chamaria hoje de poder judiciário. Tá? Enfim, aquelas instituições que são responsáveis pela manutenção da ordem e a estabilidade social. Segunda instituição importante, segundo elemento importante do Estado, as armas. Ou seja, era essencial que o Estado tivesse um exército permanente. Era essencial que o Estado tivesse uma milícia nacional, justamente para exercer o monopólio da força. Isso tem uma repercussão prática extremamente importante, porque aí eu fortaleço a instituição do Estado e eu não dependo mais dos mercenários de guerra. Então, para ser um Estado, para ter um Estado forte, eu preciso ter um exército nacional permanente, tá? Ou seja, o governante precisa ser o comandante das armas nacionais. Isso é extremamente importante. Inclusive, o Maquiavel tem um livro chamado A Arte da Guerra. Não é o mesmo do Sun Tzu,
tá? E nesse livro A Arte da Guerra, no primeiro capítulo desse livro, Maquiavel enfatiza muito essa questão. Os governantes, os príncipes, ou seja, o Estado, ele precisa ter um exército nacional permanente, equipado, para que, quando precisar atacar alguém, ou quando precisar se defender, não fique na mão de mercenários. Tá? E, por fim, um terceiro elemento do Estado, a religião. Mas a religião como uma ideologia para aumentar a coesão social e a obediência dos soldados do Exército Nacional. Aqui é importante mostrar como o Maquiavel ele vai fazer uso da religião para fins estatais. Tá? E ali eu coloquei uma notinha de rodapé. Tá? Ó, os dilemas, veja como o Maquiavel inverte a lógica medieval. Na lógica medieval, a política que era usada pela religião. Agora, a religião é que vai usar da política. Tá? Ou seja, agora a religião será usada pela política, melhor dizendo. Então, voltando. Antes, na Idade Média, a política era usada pela religião. Agora, a religião vai ser usada para a política. Tá? A religião pode sim ser um baita de um instrumento de coesão social. Na medida que grande parte da população adora o mesmo Deus, celebra o mesmo culto, isso faz com que a população tenha unidade, evita conflitos. E no futuro isso vai acontecer justamente no contrário, né? Nós teremos várias guerras de religião, ok? E também a unidade de fé ajuda a manter a unidade das tropas. Isso também está lá no livro A Arte da Guerra, do Maquiavel. Então, olha só, a finalidade do Estado é manter a unidade e a ordem, neutralizando conflitos. Como? Através das instituições, que ele chama de justiça, que são responsáveis por essa manutenção de ordem. Na verdade, essa justiça manteria o que a gente poderia chamar de ordem interna. As armas, que seriam exércitos nacionais, que ajudariam na ordem interna, mas, sobretudo, seriam fundamentais para evitar ataques externos, e a religião como uma espécie de ideologia para cimentar, para unir os indivíduos e unir as tropas. Beleza? Quarto item. Agora eu vou falar um pouco sobre o príncipe, sobre o governante. Não é o príncipe, o livro. Próximo item é o príncipe, o livro. O governante Maquiavel, ao contrário de muitas leituras precipitadas, não deve ser um tirano. Se você lê apenas o livro O Príncipe, pode ser que você fique com essa impressão de que o governante Maquiavel é um psicopata, um tirano maluco. Tá? Mas não é isso. Tá? No pensamento do Maquiavel, o governante ele deve contar com o consenso dos governados. Ou seja, ele precisa ter legitimidade. Ó, de novo o tema da legitimidade. E ele precisa ter legitimidade como um processo contínuo de conquista dessa legitimidade. O governante precisa contar com o consenso, mesmo que seja pelo medo, mas jamais pelo ódio. Aqui tem a grande, célebre frase do príncipe, onde diz que é melhor ser um príncipe temido do que ser um príncipe amado. Isso está no livro O Príncipe. Só que a gente tem que interpretar e ler essa frase até o final. Realmente, ele fala, é melhor ser um príncipe temido do que ser um príncipe amado. Porém, jamais seja um príncipe, jamais seja um governante odiado. Como que a gente interpreta essa frase? No pensamento de Maquiavel, se você conseguir ser um governante amado pelos seus súditos, massa, ótimo, parabéns para você, cara, você é foda. No entanto, Maquiavel, analisando a história, ele se convence de que isso é muito raro de acontecer. É muito raro de acontecer. Até acontece, mas é muito raro de acontecer. Então, se você não conseguir ser um príncipe amado, seja um príncipe temido.
porém, jamais seja um príncipe odiado. Pô, mas qual a diferença então, professor? A diferença é sutil, mas é importante. O temor faz com que as pessoas fiquem paralisadas, inativas. O ódio, não. O ódio faz com que as pessoas atuem, ajam e podem aí se voltar contra o governante. Então, resumindo, seja um príncipe amado, mas como isso é muito difícil de acontecer, prefira ser um príncipe temido. But evite ser um príncipe odiado. Beleza? Então, o governante tem que contar com o consenso dos governados. O governante deve agir conforme as circunstâncias e a necessidade das ações. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. O governante, ele deve proporcionar a liberdade e a participação popular no governo. Sim, o pensamento de Maquiavel tem um viés republicano extremamente importante, muito embora muitos livros não falem dessa perspectiva republicana de Maquiavel. Mas o Maquiavel, ele tem uma teoria que se aproxima muito de um republicanismo. O príncipe, então, o governante, ele deve favorecer a participação dos súditos, porque isso faz com que o povo se identifique com o Estado e reforça a coesão social e a legitimidade. Ou seja, você se identifica mais com aqueles atos que você, de certa forma, ajudou, contribuiu para a realização desses atos. Também, o príncipe deve manter e fomentar a liberdade dos indivíduos. Liberdade aqui, depois eu vou fazer um pouco uma explicação sobre o que ele entende por liberdade, não é a liberdade individual que nós entendemos hoje, tá? A liberdade aqui está muito mais vinculada à noção de soberania, tá? Ou seja, de ser um Estado livre. Quem é livre, na verdade, é o Estado, e não necessariamente os indivíduos, beleza? E o maior objetivo do governante é manter o Estado. O maior objetivo do governante é manter a saúde da pátria. Aqui estou trazendo termos mais modernos para ficar didático, ok? O príncipe, então, o governante, ele é o grande alicerce, o grande fiador do Estado. Ainda em Maquiavel, há uma certa dificuldade em separar a pessoa da instituição. Tá? A gente pode intuir isso em várias passagens das obras dele, mas ainda não fica muito claro onde termina a pessoa e começa a instituição. Tá? Ainda é uma confusão muito grande, na minha visão de ver o pensamento do Maquiavel, entre uma certa institucionalização. Eu acho que ainda não é muito possível. Ele sugere em vários momentos, mas ainda há uma certa confusão entre a pessoa do governante e a instituição do Estado. Tá? A lei suprema, então, é a salvação pública. Aqui vem um trecho em latim, que de certa forma a gente extrai lá do pensamento romano, salus publica suprema lex. Ou seja, a salvação pública é a suprema lei. O governante deve fazer o necessário para a salvação pública. Beleza? Isso é extremamente importante. Se eventualmente o governante tiver que agir de forma contrária a princípios éticos, à moral religiosa, ele até pode, mas isso não é para benefício próprio, privado dele. Isso é para benefício da coisa pública. Ele até pode violar valores cristãos e éticos. Ele até pode violar a própria lei, desde que isso seja para o bem público. Ok? Em nenhum momento Maquiavel leciona ou desenvolve teoria para corruptos que roubam do povo para si mesmo. Muito pelo contrário. No livro Os Discursos, em vários trechos, ele condena isso veementemente, que seria a corrupção do governante para fins próprios. Beleza? Deixo muito bem claro. Maquiavel não é um autor de corruptos. Beleza? Ok.
Vimos então o príncipe, qual seria o perfil que o governante deve ter. Vamos falar agora um pouquinho do príncipe, a obra, né? O famoso livro O Príncipe. Lembrando que eu não estou falando aqui do Pequeno Príncipe, ok? Na hora que você for baixar na internet, não baixe o Pequeno Príncipe. Nada contra o Pequeno Príncipe, mas não é o que eu vou falar aqui, tá? Antes de começar, eu peço que você volte aí no seu material lá para o contexto histórico, para relembrar algumas características importantes do contexto histórico. Não se esqueça que Maquiavel vive uma política em estado de anormalidade. E o livro O Príncipe, ele vai ter essa característica importante, beleza? Uma política em estado de anormalidade. Outra característica importante, o livro Príncipe, ele é dedicado a um governante chamado Lourenço de Médici. Tá? De certa forma, alguns autores fazem essa leitura, que em verdade o Maquiavel ele escreve o livro Príncipe, de certa forma para homenagear este governante, Lourenço de Médici, trazer para ele algumas lições práticas da política. De certa forma, o Maquiavel estaria fazendo isso para se aproximar da família Médici. A família Médici é uma família bem importante em Florença na época. Inclusive, o Maquiavel, quando participou do governo dos Médicis. Quando os Médicis saíram do poder por meio de um golpe de Estado, o Maquiavel também cai em desgraça. A ideia, então, uma das leituras é de que ele escreve o livro O Príncipe, de certa forma, para se aproximar mais ainda da família Médici, para mostrar a importância dele em Maquiavel. Estou te presenteando, Lourenço de Médici, com esse manual de governo. Esse livro, O Príncipe, que são manuais do bom governo para o governante, era muito comum na época e, de certa forma, era uma tradição literária denominada O Espelho dos Príncipes. Então, outros autores também fizeram livros dando conselhos a governantes. De certa forma, esses livros tentam vender no sentido de divulgar ideias, mas também ele serve como uma forma de se aproximar politicamente daquele governante. Do tipo, se um dia aquele governante voltar no poder, ele vai lembrar de mim porque eu escrevi um livro aqui dando conselhos a ele. Me parece essa leitura bem importante e fidedigna. Ou seja, o Maquiavel ele faz o livro Príncipe com intenções eminentemente práticas. Se aproximar do Lourenço de Médici, trazer exemplos de teoria política, não seria então um livro apenas do ponto de vista teórico, tá? Enfim, essa característica é só para vocês entenderem um pouco melhor a obra do livro O Príncipe, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro Príncipe, que é um livro bem legal, tá em domínio público, vocês conseguem pegar na internet facilmente, sem falsificar nada, tá? Como nós vimos, o Maquiavel ele está em um contexto de uma Itália, de uma península itálica desestruturada, com uma série de conflitos, sendo necessário, então, medidas de urgência e medidas drásticas para a manutenção do Estado, beleza? Isso é extremamente importante. Isso vai, de certa forma, mostrar o estilo da obra O Príncipe. O livro O Príncipe é para uma política em estado de anormalidade. O livro Príncipe é para uma política em estado de exceção. Maquiavel, em vários momentos, diz que a política, sim, tem momentos de tranquilidade. Mas o livro Príncipe, ele é um livro para a situação limite. Talvez a situação que nós vivemos agora com o coronavírus é uma situação de anormalidade, é uma situação limite, onde o Estado muitas vezes faz uso de certos mecanismos que em condições normais não seria legítimo fazer, ok? Então, por isso, pessoal, por ser um livro voltado a uma política de anormalidade, o estilo do livro ele é pautado sempre por dilemas. Tá?
O livro, do início ao fim, mostra problemas, dilemas políticos que o governante enfrenta. E perante dilemas, a gente sempre tem alguma decisão que é extrema e muitas vezes antitéticas. Ou faz uma coisa ou faz outra. Tá? Ou faz A ou faz B. Geralmente A e B são coisas radicalmente opostas. Tá? Então, o livro se caracteriza por dilemas. A resposta a esses dilemas sempre é algo extremo e antitético. Coloquei ali a nota 3, né? Os dilemas retratam justamente esse contexto histórico de Maquiavel. Mas podemos dizer que a política é um mar de dilemas, tá? A política, em regra, está em meio à tempestade. Porém, Maquiavel reconhece que há períodos, sim, de calmaria, tá? Terceira característica. Agir politicamente é agir perante a necessidade. E aqui, mais uma vez, um termo em latim. Necessitas non habet legem. A necessidade não tem lei. A necessidade não tem parâmetro. Perante a necessidade, é legítimo, inclusive, o descumprimento da lei. Perante a necessidade, é legítimo, inclusive, a violação de princípios éticos e morais. Beleza? E por último, uma terceira característica do estilo da obra. Não há espaço para um meio termo. Tá? Ou você mata o seu inimigo, ou você vai ser eliminado por ele. Ou você conquista um estado, ou vão conquistar o seu. Então, o livro Maquiavel, quando vocês lerem, eu recomendo muito que leiam. Tá? Eu não vou cobrar na prova o livro, mas eu acho que é um daqueles livros que, se você fez direito e não leu o livro Maquiavel, o livro Príncipe, cara, você não fez direito. Tá? Então, todo o livro do Príncipe de Maquiavel, vocês vão ver essas quatro características muito claramente. Os raciocínios colocados são raciocínios sempre por dilemas políticos. As soluções são sempre soluções extremas, ou mata ou morre. Tá? O agir político, ele se pauta, na imensa maioria das vezes, dentro da necessidade, ou seja, eu preciso fazer o que é necessário, mesmo que para isso eu viole princípios e regras morais. E quarto, a política não é o meio termo. Pelo menos a política em estado de anormalidade. Ok? Beleza. Eu vou parar aqui por esse vídeo e eu volto no próximo, quando a gente vai falar de conceitos essenciais, onde certamente vai ser um vídeo bem extenso. Beleza? Valeu, até lá.